Ni hao, seus comunistas que não são fãs da China, tudo bem com vocês? E temos aí o maior vencedor de debates da internet brasileira falando sobre a China no Três Irmãos Podcast. Na vanguarda de absolutamente nada, automóvel, nem têxtil. Você acha que o modelo atual da China hoje, ele pode contribuir pro marxismo? Não, para o marxismo Ih, rapaz, não. ih, rapaz. Para mim, a China ela só aproveitou da centralização que eles tinham, fizeram um projeto muito bem sucedido para a burocracia chinesa e para os capitalistas chineses de desenvolvimento da China, mas é tudo ali relação de mercado. Não tem nada com o marxismo, né? Todas as empresas, inclusive estatais, são empresas que atuam no mercado, com as regras do mercado. Sim. Né? E outra, a China, ela utiliza a enorme centralização que eles têm sobre alguns setores, são empresas gigantescas, assim, absurdas, para produzir energia, insumos baratos para as indústrias da ponta que são todas privadas. Uhum. Tá entendendo? Assim, tudo que ele falou é verdade, tá? Tudo que ele tá falando aqui é verdade. Se isso configura que a China não pode, né, contribuir com o marxismo, socialismo, etc., aí eu não sei dizer que eu não sou especialista nessa área. Mas tudo que ele tá falando aqui é verdade, tá? São fatos, por enquanto. Então eles têm produção Porque aqui a gente é igual o engenheiro Léo. Aqui a gente só trabalha com fatos. de energia, por exemplo, eles conscientemente eles colocam lucro abaixo do lucro do mercado, mantém as empresas de energia como 100% estatal, para que a energia seja barata para todo o setor privado competir. É um projeto desenvolvimentista muito bem feito. Sim. Essa parte eu já não sei, tá? Se eles colocam a energia abaixo de valor de mercado, assim, eu não sei, né? Todas são estatais, isso é verdade. O preço da energia na China é muito barato, residencial principalmente. Teve um aumento de energia meados do ano passado para empresas e não teve para fábricas, empresas, etc. Não teve para domicílios, mas eu não sei dizer se isso aí é abaixo de preço de mercado, tá? Isso eu realmente não sei. E uma estrutura bancária centralizada para onde eles destinam recursos para áreas estratégicas escolhidas a dedo. Verdade, Né? verdade. Mas a vida do trabalhador chinês é terrível. Terrível. Lá é o seguinte, é 44 horas semanais, só que a hora extra é ilimitada. Outro ponto. Por enquanto, ele só tá falando verdade, tá? Aqui na China, a legislação diz que são 44 horas semanais, mas pode fazer quantas horas extra a pessoa quiser, né? E a empresa também quiser. Tem isso. E há uma militarização do trabalho. Hã? Você começa lá o trabalho marchando. Hã? É como se fosse uma guerra. Não, Então ele fala que a vida... Não. Olha só. Eu não sei de onde é que ele tirou isso aí, ele deve ter visto isso em algum lugar, mas eu trabalho com fábricas na Ásia desde 2017, vai para 8 anos já. Eu nunca vi isso aí. Nunca. De verdade. Eu nunca vi a galera marchando. Sim, nunca. Mesmo assim, ó. Nunca. Em todas as fábricas que eu trabalhei, nunca vi acontecer. E em outras fábricas que eu já visitei e tal, eu nunca vi acontecer. Eu sei que existem algumas coisas diferentes pela forma como os chineses eles organizam as empresas. A gente pode até ver isso naquele documentário do American Factory, que é muito bom. Por mais que tenha sido feito pelo Obama, é muito bom, porque eu tive numa situação muito parecida, né? Eu fui para os Estados Unidos abrir uma fábrica chinesa. Então eu posso dizer com conhecimento de causa que aquele documentário do American Factory reflete muito bem a realidade. E lá a gente vê bem a diferença de cultura chinesa para uma cultura americana nas fábricas. Mas eu, com todos esses anos de experiência aqui, eu nunca vi isso de militarização em empresa, tá? Nunca vi mesmo. A vida do trabalhador chinês é melhor do que a vida do trabalhador brasileiro. Rapaz, eles têm uma remuneração média hoje, em alguns setores, como industrial, que é levemente superior ao brasileiro. Mas eles trabalham 5, 6, 7, 8 horas a mais. Você já ouviu falar também que eles não se importam muito com isso. Não se importam. Realmente, né? De novo, o que o Gustavo falou é verdade.
a remuneração média do chinês já é maior, o poder de compra já é maior, mas em contrapartida o chinês trabalha 49 horas por semana e um brasileiro, se eu não me engano, trabalha 44 em média. Isso é a média, tá, gente? Não é o que está na lei. É algo assim. E o governo oferece pra eles tá tudo bem. Sim. Pelo fato de ter segurança, de ter qualidade Entendo. de vida, essas coisas. Minha opinião. Não, assim, antes que o Gustavo fale a opinião dele, o mano ali dos Três Irmãos, que eu esqueci o nome dele, desculpa, ele falou que as pessoas não se importam porque elas têm segurança e tal. Eu acredito que foi referência ao que eu falei no dia que eu fiz a entrevista com eles e não foi isso que eu falei. Eu falei que os chineses, de modo geral, eles não se importam com essa palhaçada de não temos Facebook, não podemos xingar o presidente. Porque isso é parte da cultura chinesa. Não é que eles não se importam de, nossa, estou trabalhando 12 horas, mas eu tenho segurança. Eu nunca falei isso. Porque existe um movimento aqui para reduzir a carga horária. Tem várias fábricas já saindo de 2 turnos de 12 horas para ter 3 turnos de 8 horas, porque as pessoas já não querem mais trabalhar tanto. Inclusive, aqui eles têm um ditado que aqui na China era muito comum a jornada 996, das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. E aí existe um ditado que diz o seguinte: a 996 te dá um apartamento em 1 ano, não, te dá um carro em 1 ano, um apartamento em 5 anos e um caixão em 10 anos. Então existe já hoje um movimento para reduzir isso aí. Então, só para corrigir aqui que provavelmente, óbvio, né, o cara não é obrigado a lembrar de tudo que eu falei, mas os chineses não se importam com esse tipo de coisa de falta liberdade aqui, porque na verdade não falta, né? Que no fim eles têm segurança, têm emprego, educação e etc. Opinião, tá? É muito recente esse processo de urbanização, essa coisa toda na China. Sim. Para todo setor que está hoje no mercado de trabalho urbano chinês, vários recursos que eles têm acesso, em vários deles até porque a vida urbana exige, né? Que é uma população deslocada do campo para a cidade há uma geração atrás. Uma geração e meia atrás. Nada mais, né? Desde os anos 80, né, cara? Bom, nos anos 80 aí já dá quase 50 anos, 45 anos. De fato, eles têm acesso a coisas que eles veem o que era a vida deles lá atrás, eles veem a situação atual como um avanço. Se você pegar as novas gerações na China, elas já não pensam assim. Sim, verdade. Tá? Que era uma população toda urbana, toda rural, com acesso a recursos limitados. A nova geração já não pensa dessa forma. Já tem toda uma geração de chineses de 20 anos de idade, na casa dos 20, 30 e poucos, que optam em não trabalhar. Não é que eles optam por não trabalhar porque eles têm que pagar as contas, né? O boleto chega para todo mundo, não é que eles optam. Existe um movimento de não querer trabalhar tanto como se trabalha hoje. Então, tem aí um movimento grande de gente que vai para a universidade e, assim, na escola chinesa existe uma competição muito grande. Os pais fazem competição entre os filhos. Então, existe uma pressão gigantesca. A criança chega na primeira série, eu vou só usar um exemplo. Tá? A criança chega lá na primeira série e tem que aprender a ler na primeira série, elas já chegam todas sabendo ler. Então o professor não ensina a ler o que ele deveria. O professor vê, ok, todo mundo já sabe ler, nós vamos pular para a segunda parte já. Porque é muita pressão. Aí essa pressão vai até a universidade, porque o vestibular chinês é o mais concorrido do mundo. A galera sai da universidade, assim, extremamente estressada, com 15, 17 anos de pressão sem parar, eles falam, mano, eu não quero trabalhar com, sei lá, mercado financeiro, engenheiro, sei lá. Eu quero ser atendente do Starbucks, porque é menos estressante. Eu quero trabalhar na roça. Eu quero varrer rua. Isso está acontecendo na China, tá? É um movimento aí dos jovens que eles não querem trabalhar em parada pesada, assim, de mente, né? Que force muito a mente das pessoas. Mas, sim, não tem isso optar por não trabalhar, porque no fim a gente tem que pagar as contas. Né? Tá? Então eu não duvido que tenha muitos que considerem um avanço, não. Porque foi mesmo. Mas é produto da mudança social. Assim, as pessoas falam, tá? Desculpa, mas isso aqui as pessoas falam. Principalmente no Japão, que tem uma taxa de suicídio alta entre os jovens. Sim, as pessoas falam. Só que aqui nesse contexto a gente está falando de China, né? Mas esse problema do Japão... sim, é conhecido há muitos e muitos e muitos anos. Sim, as pessoas falam bastante. Social que deu na China. Sim. Essa transição do campo para a cidade, esse desenvolvimento capitalista, essa coisa toda, né? E parece que é só uma melhoria, mas
O cara lá no campo, ele não tinha formação técnico superior X. Tá, mas precisava. Tá entendendo? Ele não tinha acesso, a vida era outra. É a realidade que mudou. Percebe? Eu opinaria que no próximo período histórico a gente vai ter, como já começou, tá? Na última campanha do governo do Covid lá, mas o problema não era Covid, antivacina, essas coisas não. É porque o governo trancava as pessoas dentro da empresa, né? Hã? A transição lá do campo para a cidade, as pessoas começam indo para verdadeiros galpões que ficam dentro da empresa. Aham. Fica ali 2, 5, 10. Morando ali. Isso. Depois se ganha uma renda, fica ali um tempo, você ganha autorização para comprar um apartamento, alguma coisa assim. É, assim. A gente falou isso sobre o vídeo do Rucol semana passada, né? Que o Elias deu uma surra naquele liberal lá, que o Elias faz aí em podcast da surra em liberal. Então, nos anos 80, o Rucol, o sistema Rucol, que é um negócio milenar, não foi o Partido Comunista que criou, não foi o partido que usou para controle de movimento das pessoas internamente, mas o Partido Comunista também usou. Então, lá nos anos 80, o Rucol realmente era muito forte, então não era simplesmente tirar essa massa de população da área rural e vir para a cidade, eles não podiam se movimentar da forma que eles quisessem, beleza? E aí, as fábricas faziam o quê? As fábricas mandavam um ônibus lá para a roça. Isso acontece até hoje, né, em algumas regiões da China. E aí contratava essas pessoas, via essas pessoas vinham de ônibus e elas moravam em dormitórios dentro das fábricas. E isso acontece até hoje. Por quê? Quando a pessoa tem um Rucol de Guangxi, que é uma província aqui do lado, e o cara quer vir trabalhar aqui em Guangdong, ele não vai conseguir alugar. Isso hoje, assim, hoje já é muito mais flexível, tá? Vamos falar aí de como se fosse anos 80 e anos 90. Se o cara quisesse vir para cá, ele não ia conseguir alugar, beleza? O que as fábricas fazem? Eu preciso de trabalhador. A fábrica constrói um dormitório e fala o seguinte, mano, você vive aqui no dormitório, você não precisa se incomodar com o aluguel. Quer dizer, o aluguel, o cara paga uma mixaria ali, porque tem que pagar, as empresas, muita empresa ainda faz o cara pagar água, luz, para aquecimento, sei lá. Mas essa era a ideia principal. Porque essas pessoas não poderiam morar aqui, naquela época. Hoje em dia, o Rucol já é muito mais flexível. Mas não é assim que funciona, eles pegam as pessoas e jogam no galpão, né? As fábricas têm dormitórios, existe inspeção do governo nesses dormitórios. Uns anos atrás, o nosso dormitório, dormitório da nossa fábrica não tinha sprinkler. Aí, 2 anos atrás, a gente fez um projeto gigante para instalar sprinkler para combate a incêndio. Então, assim, cara, né? Não é assim, um galpão e joga as pessoas, joga a cama lá, tá? Não é assim que funciona. Essas pessoas foram enclausuradas dentro dessas unidades produtivas, entendeu? E tudo. Não, e teve manifestações pesadas lá na China, 1 ano e meio atrás. Tá. E eu acho que outras mais pesadas tendem a vir no futuro, na medida que eles já vão aí se adequando ao que é esse mundo capitalista chinês de hoje. E aí tava falando que teve protestos aí 1 ano e meio atrás. O que eu me lembro de protestos não foi porque as pessoas ficaram enclausuradas. Muito pelo contrário, porque nessa época da Covid aqui, durante a Omicron a gente teve vários lockdowns, inclusive aqui na minha cidade. Eu fui promovido porque um cara resolveu ir embora, porque a esposa dele estava em outra província, por causa de lockdowns, etc. Mas não era comum as pessoas ficarem trancadas em fábricas. Não era. O que eu me lembro de protesto grande que teve foi na fábrica, foi na cidade do iPhone, Zhengzhou, que é a cidade do iPhone, que tem mais de 250 mil pessoas que trabalham lá produzindo iPhones. E a empresa não pagou o bônus. A empresa atrasou o bônus para eles e depois atrasou um salário. A galera jogou um monte de colchão, porque a galera mora nos dormitórios. A galera jogou um monte de colchão para rua e tocou fogo, e começou a tocar fogo, e aí veio a polícia, eles começaram a bater na polícia. O que eu me lembro de protesto grande foi isso aí, tá? Foi isso aí. Eu não sei se o Gustavo viu alguma outra coisa, que eu não sei, né? Pode ter acontecido, mas que eu me lembro de protesto grande em fábrica foi por causa disso. Teve alguns locais aí que o pessoal ficou trancado, até eu fiquei 58 dias trancado, mas não teve um protesto grande, assim, absurdo. Entendeu? Mas eu não acho que não tem nada com marxismo, nada a ver com socialismo. Eu digo tipo um neo, né? Às vezes uma contribuição de um modelo novo ali, né? Porque a China é socialista no modo de viver ali, eles falam, né? Mas é capitalista não, né? Também com a sua produção, com as suas fábricas, tudo, né? Isso parece existe, que né? Tem um sistema híbrido que funciona ali na China hoje. Eu não sei, o modo de viver, não sei o que seria o modo de viver. Também não sei. Chamado socialismo, não sei o que significaria isso, porque
Eles vivem do salário, compram as coisas no mercado, do mercado imobiliário, inclusive, que está entrando em crise agora, por uma hipervalorização. É capitalista, imóveis. então. Total. Capitalista, 100% capital. Tem suas especificidades. Claro que tem suas especificidades, mas todo lugar tem suas especificidades, né? O capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo na Alemanha não é igual ao dos Estados Unidos. Sim. E dos Estados Unidos não é igual ao do Brasil. Assim, o que os chineses falam, e até que o Elias fala mesmo, é que a China está num estágio aí que eles chamariam de inicial, de socialismo, algo assim, embrionário, e que eles estão avançando nesse sentido, com o governo tomando mais empresas, tomando participação de mais empresas, que é o foco, um dos focos do governo hoje. Agora, a China é full socialista? Não é, né? Não é isso. Ninguém diz, nem Partido Comunista Chinês diz isso, sabe? Ninguém fala isso. E isso de, olha, é socialista no modo de viver e capitalista na economia, isso também não existe, né? Isso é uma parada que eu vejo muito as pessoas inventarem porque eles precisam achar desculpa do porquê a China dá certo. Um dos pontos que eu tenho da China ser 100% capitalista, como o Gustavo fala, é o capitalismo não tira a gente da pobreza. A China tem um processo de distribuição de riqueza muito grande, que é para tirar essas pessoas da pobreza. Então, assim, é muito complicado. Tá? É muito complicado simplesmente dizer a China é capitalista. Tá? Eu sei que existe, a China opera ainda na forma do capitalismo, de bem de consumo e de cagar e andar para mais-valia, basicamente, né? Mas eu não sei se chega aí para dizer que é 100% capitalista. Da mesma forma, o da China tem muitas especificidades. Então, não estou querendo negar que tem muitas diferenças lá, mas não são diferenças no sentido de não ser capitalista. São diferenças no que diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo chinês. Tanto é que tem uns milionários, bilionários. Sim, né? Muito. Sim, o partido, nos anos 80, o partido teve que mudar a linha deles para luta de classes, né? Porque existia ali uma luta de classes absurda durante a Revolução Cultural. E aí o partido teve que chegar e falar, gente, né? Nosso problema hoje não é tanto luta de classes, a gente tem que focar mais nisso aqui, sabe? Para poder aceitar bilionário e milionário de um país que estava matando bilionário e milionário a rodo, né? Então, assim, o próprio Partido Comunista teve que dar uma endireitada, né? Digamos assim. Muito. Pô, velho, eu vi que você tá meio cansadão aí. É isso aí. Acho que essa é a participação dele ali. Então, eu não concordo com tudo que o Gustavo fala, né? E o Gustavo, boa parte do que ele falou é verdade, tá, gente? Então, vocês não vão lá encher o saco do cara, dizer que o cara é porque é trotskista, não sei o quê. Boa parte do que ele falou é verdade. Obviamente, tem coisas que ele falou que não são corretas, porque ele não é obrigado a saber tudo de China, né? Ninguém é. Ele não se vende como não especialista em China, ao contrário de certas pessoas aqui nessa rede social. Mas tá aí. Eu discordo dele, mas tem a opinião do Gustavo.